Continuação, leitura do livro A Paciente Silenciosa, hoje o capítulo 8. Abri a pasta de Alicia na minha mesa. Diomedes a havia oferecido a mim. Você precisa ler as minhas anotações. Elas vão ajudar. Eu não tinha a menor vontade de passar pelas anotações dele. Já sabia o que Diomedes pensava. Precisava descobrir o que eu pensava, mas aceitei por educação. Obrigado. Isso vai ajudar muito. Minha sala era pequena, com pouca mobília, isolada nos fundos do prédio, perto da escada de incêndio. Olhei pela janela. Um passarinho preto bicava um tufo de grama lá fora, desanimado e sem muita esperança. Tremi. A sala estava gelada. O pequeno aquecedor debaixo da janela estava quebrado. Yuri me ofereceu para tentar consertá-lo, mas acrescentou que o melhor seria falar com Stephanie, ou, se isso não desse certo, levar o problema ao encontro comunitário. De repente, eu me identifiquei com Elif e sua luta pela substituição do taco de bilhar quebrado. Comecei a passar os olhos pela pasta de Alicia, sem muitas expectativas. A maior parte das informações de que eu precisava estava no banco de dados online. Diomedes, no entanto, como muitos outros integrantes mais velhos da equipe, preferia redigir seus relatórios à mão, ignorando os insistentes apelos em contrário de Stephanie. Continuava a fazê-lo. Daí a papelada na minha frente, com páginas e mais páginas cheias de orelhas. Passei batido pelas anotações de Diomedes, ignorando suas interpretações psicanalistas um tanto ultrapassadas, e foquei nos relatórios diários das enfermeiras a respeito do comportamento de Alicia. Li os relatórios com atenção. Eu queria fatos, números, detalhes. Precisava saber exatamente no que estava me metendo, com o que teria que lidar, se haveria surpresas pelo caminho. A pasta pouco revelou. Ao ser internada, Alicia cortou os punhos 2 vezes e se feria com qualquer coisa que estivesse ao alcance. Nos primeiros 6 meses era sempre acompanhada por pelo menos duas enfermeiras. Regime que acabou sendo reduzido a apenas uma. A Alicia não fazia o menor esforço para interagir com as pacientes ou a equipe, mantendo-se retraída e isolada, e de modo geral as outras pacientes a deixavam em paz. Se uma pessoa não responde quando alguém lhe fala e nunca puxa a conversa, ela acaba sendo esquecida. Alicia havia rapidamente se mesclado ao ambiente, tornando-se invisível. Apenas um incidente chamava a atenção. Ocorreu no refeitório. Poucas semanas depois da internação de Alicia, Elif acusou Alicia de tomar o seu lugar. Não ficou claro o que de fato aconteceu, mas o confronto rapidamente se intensificou. Ao que parece, Alicia ficou violenta. Ela quebrou um prato e tentou cortar o pescoço de Elif com um caco. Precisou ser contida, sedada e posta em isolamento. Eu não sabia ao certo porque o incidente tinha chamado minha atenção, mas alguma coisa me parecia errada. Decidi abordar Elif e fazer perguntas sobre isso. Arranquei uma folha de um bloco e peguei uma caneta, um velho hábito da época da faculdade. Alguma coisa no gesto de levar a caneta ao papel me ajuda a organizar as ideias. Sempre tive dificuldade de formular uma opinião quando não podia escrevê-la. Comecei a rabiscar ideias, observações, metas, traçando um plano de ação. Para ajudar Alicia, eu precisava entender quem ela era e como era sua relação com Gabriel. Ela o amava ou odiava? Por que se recusava a falar do assassinato ou de qualquer coisa? Nenhuma resposta por enquanto, apenas perguntas. Escrevi uma palavra e sublinhei: Alceste. O autorretrato, por algum motivo ele era importante. Eu bem sabia. E entender o motivo seria fundamental para desvendar esse mistério. Essa pintura era a única comunicação de Alicia, seu único testemunho. Dizia algo que eu ainda precisava compreender. Escrevi um lembrete para voltar à galeria e dar uma olhada na pintura outra vez. Anotei outra palavra: infância. Para entender o assassinato de Gabriel, precisava entender não só os acontecimentos da noite em que Alicia o matou, mas também os do passado distante.
As sementes do ocorrido naqueles poucos minutos em que ela atirou no marido provavelmente foram plantadas anos antes. A fúria assassina, a fúria homicida, não nasce no presente. Ela tem origem no território anterior, a memória, no mundo da primeira infância, com abusos e maus tratos, que vão se acumulando ao longo dos anos até explodir. Não raro contra o alvo errado. Eu precisava descobrir de que forma ela havia sido moldada pela infância, e se Alicia não queria ou não era capaz de me dizer, eu teria de encontrar alguém que o fizesse. Alguém que a conhecesse antes do crime, que me ajudasse a entender sua história, quem ela era e como foi acabar naquela maneira. Na pasta, o parente mais próximo listado era sua tia Lydia Rose, que cuidou de Alicia depois da morte da mãe dela no acidente de carro. A Alicia também estava dentro do carro quando o acidente aconteceu, mas sobreviveu. A menina deve ter sido profundamente afetada por esse trauma. Eu esperava que Lydia pudesse falar disso. O único outro contato era o advogado de Alicia, Max Berisson. Max era o irmão de Gabriel Berisson. Ele estava numa posição ideal para observar os dois lados. Outra questão era saber se Max Berisson confiaria em mim. Não seria uma atitude nada ortodoxa um terapeuta procurar a família de seu paciente, para dizer o mínimo. Eu tinha a vaga sensação de que Diomedes não concordaria. Melhor não pedir autorização, concluí, para não vê-la sendo recusada. Pensou em retrospecto. Vejo que essa foi minha primeira transgressão profissional a lidar com Alicia, estabelecendo um infeliz precedente para o que viria depois. Eu devia ter parado ali, mas àquela altura já era tarde demais. Sobre muitos aspectos, meu destino estava decidido, como numa tragédia grega. Peguei o telefone, liguei para o escritório de Max Berisson, usando o número que constava na pasta de Alicia. Chamou várias vezes antes que alguém atendesse. Escritório Elliot, Barron e Berisson, disse uma recepcionista muito resfriada. O Sr. Berisson, por favor? Quem gostaria? Meu nome é Othel Faber. Sou psicoterapeuta na Grove. Gostaria de saber se posso trocar algumas palavras com o Sr. Berisson a respeito da cunhada dele. Houve uma breve pausa antes que ela respondesse. Ah, sim. Bem, o Sr. Berisson já volta para o escritório na próxima semana. Ele está em Edimburgo visitando um cliente. Se quiser deixar seu número, vou pedir a ele que retorne assim que voltar. Dei meu número e desliguei. Liguei para o número seguinte na pasta, tia da Alicia, Lydia Rose. Ao primeiro toque, alguém atendeu. Uma voz de mulher idosa que parecia ofegante e bastante contrariada. Alô? O que foi? É a senhora Rose? Quem está falando? É a respeito da sua sobrinha Alice Berisson. Eu sou psicoterapeuta. Trabalho no... Vai se fuder. Desligou. Fiz uma careta. Não foi um bom começo. Terminando o capítulo 8. Amanhã eu vou estar lendo o capítulo 9. Não esqueçam de curtir. Obrigada e até amanhã.